Jesus ele está usando um artigo definido masculino e simples, sim, dizendo eu sou o caminho. Ele não está dizendo um caminho. Porque se ele dissesse um, ele poderia estabelecer a presunção que haveria outro. Mas ele diz, eu sou eu sou único, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém mesmo vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai, ninguém vem. Por quê? Porque para estar no Pai, precisa estar nele. Então, não há como falar com Maria para alcançar a bênção de Jesus. Isso é heresia. Isso não está na palavra de Deus. Não há como falar com Buda, com Krishna, com Banrikar. Não há como falar com Edgar Cayce, com Nostradamus. Não há como falar com as meninas de Fátima, as meninas da ilha de Garamadel. Não há como falar com Jim Jones. Não há como falar com absolutamente Avatar, com espírito de luz. Não há como falar com mortos. Não há como falar com santos. É com Jesus Cristo. Ninguém pode estar com Deus se não estiver única e exclusivamente em Jesus Cristo. E ponto final. Então, esta é a orientação bíblica. Não nos deixa nenhuma outra opção. Não nos deixa nenhuma outra escolha. Não nos deixa nenhuma outra alternativa. O nome é Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Então veja, não existe nenhum outro mediador. Não se alcança graça através de vela, não se alcança graça através de promessa, não se alcança graça através de rituais, não se alcança graça através de nenhum outro nome, tão somente Jesus é o mediador. Aquele que se coloca entre os homens e Deus é só um, que se chama Jesus Cristo. Ele é a porta. Tão somente a Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Queremos aqui trazer algumas indicações importantes, né? E falando sobre indicações importantes, nós precisamos entender que precisa ministrar pelo menos com 2 pessoas. Se houver mais pessoas juntas, não esqueça de fluir no Espírito Santo e confiar nos membros da equipe. Se houver divergência ou discordância, deixe para comentar depois. Então, amados, entendam o seguinte: quando estivermos ministrando uma pessoa, quando estivermos levando uma pessoa ao processo de libertação, é bom que se faça pelo menos com 2 pessoas e deixar que o Espírito Santo opere toda a conversa e toda a condução dos trabalhos. Estamos falando de algumas indicações importantes. Outra indicação importante é concordância absoluta. Isto é básico e essencial entre os membros da equipe. Não deixe que o inimigo crie discordância. Não deixe que o inimigo comece a colocar ou pulverizar ou semear contenda entre os membros da equipe. Precisa haver concordância absoluta naqueles que estão ministrando a pessoa que está sendo levada ao processo de libertação. Uma outra indicação importante é cobrir todos os presentes e também os respectivos familiares com o sangue de Jesus, os bens materiais, e proibir a Satanás e as suas trocas de tocar nas vidas, tocar nos veículos. Então, isto é uma indicação muito importante: orar pedindo a cobertura do sangue de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, vocês entenderam? Não pode haver discórdia, não pode haver desarmonia entre os membros da equipe, porque senão os demônios vão se andar em meio àquela situação em que uma pessoa está sendo liberta, está renegando seus vícios. Outra informação importante:
cobrir todos os presentes e seus familiares com o sangue de Jesus. Como é que você faz isso? Você ora a Deus, fala, Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, eu peço a cobertura do teu sangue sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, para que Satanás não possa retalhar as vidas que estão envolvidas no processo de libertação. Então, peça a cobertura do sangue de Jesus sobre os veículos, as viaturas, sobre os bens materiais, para que não haja retaliação. Outra indicação importante, peça para que o Senhor Jesus envie anjos guerreiros para auxiliar na ministração. Isso é muito importante. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Não se esqueça que a palavra de Deus nos dá conta em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, dos quais hão de herdar a salvação? Então veja que Deus nos disponibiliza os seus anjos para que eles estejam ao nosso serviço. Então, peça aos anjos. Nós já falamos sobre isso, já falamos que os anjos do Senhor são armas estratégicas que nós podemos pedir, porque estamos no meio da batalha, estamos na guerra, estamos no combate, e esses anjos estão à nossa disposição. Entenda o seguinte, nós não temos base bíblica para dar ordem a anjos. Então, nós não podemos ordenar direto aos anjos. O que nós devemos fazer é pedir para que o Senhor envie os seus anjos. No Salmo 91, versículo 11, diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. E aqui em Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que herdam a salvação. Então é muito importante. Por quê? Nós estamos lidando com demônios. Nós estamos fazendo o trabalho de libertação. Estamos expulsando demônios. Então, como é que opera? Conforme nós, que somos a igreja, determinamos, os anjos do Senhor que estão nos rodeando, eles pegam aqueles demônios, amarram e lançam fora. Então, é assim que acontece. É dessa maneira que acontece a expulsão demoníaca. Né? Por isso, precisamos dos anjos do Senhor. Outra informação importante, peça a manifestação dos dons espirituais. O discernimento de espírito é um dom muito importante, pois revela se há espírito demoníaco escondidos. A palavra de conhecimento é um outro dom muito importante, nos revela através de visões espirituais, a palavra de sabedoria, a interpretação correta e o entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Tem um texto base que nós queremos relatar aos irmãos, que está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, o seguinte: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então veja que são habilitações que o Espírito Santo disponibiliza para nós, que somos igreja, que somos filhos, para operarmos no reino de Deus e assim, através desse poder de Deus, concedido através do Espírito Santo, dos dons espirituais, é que nós expulsamos os demônios, é que nós promovemos libertação das pessoas, é que nós estabelecemos o reino de Deus. Amados, nós paramos por aqui nesta aula e na próxima aula daremos continuidade em relação a indicações importantes no processo de libertação quando nós estamos operando na vida das pessoas. Pai, muito obrigado, mais uma vez te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, que através do inteiro do Calvário Jesus Cristo realizou o nosso resgate. Queremos liberar sobre a vida dos nossos ouvintes, ó Deus, a tua bênção, a tua proteção e o teu livramento.
e que o Senhor dos Exércitos seja a tua retaguarda. Assim nós oramos agradecidos, no nome santo, exaltado e enaltecido de Jesus. Amém e amém.